Muito boa noite, meus filhos. Com a graça de Deus, proteção de Nosso Senhor, nós estamos aqui para mais um encontro, esse momento tão especial, agradecendo hoje ao nosso Pai do Céu pela oportunidade de poder entrar em sua casa, de poder estar com você, e agradecendo a Ele pela vida de vocês, pela proteção que vocês estão tendo. Agradecendo a Deus pelo equilíbrio que vocês estão tendo também, que eu sei que para muitas famílias não está sendo fácil, mas sempre agradecendo a Deus pela oportunidade do aprendizado, não é? Tudo que a gente passa nessa terra aqui, por pior que seja, a gente tira uma lição. Às vezes a lição é meio árdua, meio dura, como eu disse em uma das nossas palestras anteriores, às vezes o cálice é muito amargo, e a gente precisa realmente ter força para passar por isso e tomar o cálice até o final, porque para tudo Deus dá um propósito e tem um propósito para a nossa vida, não é? Estamos num momento agora de que precisamos de muita oração, filho. Juntou tudo nessa terra, né? Juntou a quaresma, juntou o pico da doença, juntou a farta de leitos, juntou a farta de insumos, a farta de vacina, juntou a farta de medicamento e juntou também a irresponsabilidade, né? Nós estamos colhendo o fruto da irresponsabilidade. Então, antes de qualquer coisa que eu possa falar para vocês, tomem cuidado. O vírus está mais agressivo do que antes. Eu estive aqui em cima com uma equipe espiritual que trabalha na assistência aos cientistas, aos médicos, aos que fazem parte de toda a combinação energética de tudo que é feito aqui embaixo, a nível de vacinas, de medicamentos, todos os médicos desencarnados que procuram de alguma forma serem úteis nesse momento. A situação é difícil. Fiquem atentos, não descuidem principalmente da máscara, do distanciamento social. Não encarem essa semana que vai entrar como feriado, encarem como se você estivesse realmente combatendo o pior inimigo que você já teve na sua vida. Porque nós vamos ter uma grande oportunidade de reverter a situação se cada um fizer a sua parte. Esses 10 dias, vamos dizer assim, se vocês observarem, vão cair justamente próximos à morte do nosso Senhor Jesus. Ou seja, a gente está perto de uma transição, de um momento onde a gente vai sair de uma fase ruim para uma fase boa. Se o nosso Pai, nosso Senhor Jesus, comprou a gente com seu sangue, sexta-feira que vem vai ser um dia da gente orar para que Ele compre novamente com o seu sangue a nossa irresponsabilidade e que leve embora essa doença terrível. Até lá, meus filhos, cuidado. Cada vez está mais perto, cada vez está mais próximo, cada vez está mais difícil. O vírus ele está se transformando num ser muito mais fácil de pegar e mais difícil de sortar. Então, eu estava falando com cientistas aqui em cima e o que eles me mostraram foi que esse vírus se transmutou perante a irresponsabilidade das pessoas, perante a falta de crença no bem, o negacionismo muito grande, onde as pessoas que têm realmente, vamos dizer assim, pouca instrução, está achando que não pega. E a fome que juntou, muita gente passando fome, morando nas ruas, comendo a marmita que dão, e às vezes dividindo um pratinho para 4 ou 5 pessoas. A desnutrição também deixa o sistema imunológico enfraquecido. E isso facilita para que o vírus faça festa nesses que estão aí incautos. Hospitais estão cheios, as pessoas não têm mais vagas e está uma situação muito difícil. E os cientistas aqui em cima, eles deram para a gente a missão de dizer, peçam para que se coloquem na posição de soldados, mas atrás da trincheira, ou seja, em casa. Mesmo você que já tomou a sua vacina, a primeira dose, segunda dose, não deixe de usar a máscara. Por que, Pai Joaquim, preciso usar essa máscara agora que eu tomei a vacina?
Eles me explicaram assim, filho, eu vou tentar passar para vocês de uma forma muito simples. Quando você toma a primeira dose dessa vacina, o vírus entra. Muitas vezes inativo, ele está, vamos dizer, morto. Ele vai ser ativado no seu corpo. Para que isso aconteça, demora de 14 a 20 dias para que ele possa ser reconhecido pelo nosso organismo e ficar ali habitando o lugar de fortalecer o nosso sistema imunológico. Isso, uma vacina que dá uma proteção de 50%. Aí vem a segunda dose. A segunda dose precisa do mesmo processo, para que o vírus entre ali inativo e seja ativado novamente e continue fazendo o processo de proteção do nosso organismo. O nosso corpo ele vai entender primeiro que é um ser estranho. Depois é que ele vai entender que é um amigo. Até isso acontecer, demora um tempo. E mesmo quando tudo estiver bom, quando você já tiver tomado as 2 doses da vacina, o vírus ele ainda pode ser mutante, ele pode se transmutar num vírus um pouco mais agressivo, o que não deixa ainda, mesmo aqueles vacinados, livres de terem, por exemplo, uma gripe forte, de sentirem dor no corpo, de sentirem sintomas como se fossem pegar novamente o vírus. A diferença é que não vai precisar de ser internado, nem de intubação, e muito menos ficar sofrendo dentro de um hospital. Mas não estão livres de terem alguns sintomas. Então, por todos esses percalços que ainda tem no caminho, é importante usar máscara. É importante o distanciamento. O nosso corpo precisa de um tempo. É um ser estranho que está entrando ali, um ser muito agressivo, por sinal, que está entrando ali, e que o nosso corpo precisa receber. Então, espere esse tempo certo. Continue cuidando da sua imunidade. Não fique abusando de um lado para o outro. Colabore em nome de Jesus, porque não tem vaga para pessoas que precisam de outros tratamentos, filho. Essa semana agora passada, eu tive em vários hospitais, porque eu levo a Fia de noite para fazer isso comigo, sabe? Porque a Fia trabalhou já em hospital e ela gosta muito disso. Eu nunca vi, as pessoas gostam normalmente de coisas mais fáceis, mas a Fia, não sei, tem problema, né? Gosta de coisa muito difícil. E eu levo ela, porque para ela ir para os hospitais à noite andar comigo é prazeroso. E nós somos em vários hospitais, onde pessoas que precisam de outros procedimentos cirúrgicos não tem vaga. Não tem vaga para você fazer uma cirurgia de fêmur, não tem vaga para você fazer uma cirurgia de coração, não tem vaga para você fazer um parto. Hospitais estão tirando os locais onde fazem partos, cuidam de crianças, pediatria, para cuidar de pessoas com o Covid. E também não tem medicamento para todo mundo. E nós somos médicos, os enfermeiros, os faxineiros do local. Não são só os médicos que são heróis. Os faxineiros daquele local, as enfermeiras, as auxiliares, estão esgotados, filho. Dormem até em cima das macas, porque não sabem mais o que fazer. Porque é uma equipe, como já disse, multidisciplinar para cada paciente. Uma pessoa que está internada, ela precisa do médico, ela precisa de um cirurgião, de anestesista, ela precisa de um auxiliar de enfermagem, ela precisa de um enfermeiro, ela precisa de um dentista para ver como é que anda aquele tubo que está na boca, ela precisa de um nutricionista que vai balancear aquela alimentação, ela precisa de um cardiologista para saber se aquele vírus não está atacando o coração, ela precisa de um nefrologista para saber se não atacou o rim. Ela precisa de um fisioterapeuta que faça exercícios respiratórios com ela. Ela precisa de alguém que mude ela de posição para que ela não tenha problemas com escaras. Ou seja, não é uma pessoa para cada paciente. E eu andei com a Fia em hospitais e cada um que via, muito sofrido a situação. Corpos assim colocados em locais onde não tem refrigeração para esperar o enterro. E muitas pessoas que olhavam e falavam, nossa, mas essa eu conheço. Nossa, mas essa aqui eu já dei passe. Nossa, mas esse aqui é lá no espaço. Isso me entristeceu muito, de ver que são pessoas hoje que fazem parte daquele cercadinho que eu falei para vocês. Fiquem aqui dentro do cercadinho, não saiam do cercadinho. Então, antes de qualquer coisa que eu vá falar hoje para vocês, se cuidem, filhos. Vai pegar ônibus, põe 2 máscaras. Essa transmutação do vírus é menor. O vírus está num tamanho menor do que o primeiro. Ele é capaz de passar em máscara de pano. Então, coloque 2 máscaras.
coloque direitinho, tenha o distanciamento, evite visitas na sua casa. É momento agora de pôr limite, é justamente o assunto de hoje que eu vou falar, limite. Não é hora de fazer festa, nem churrasco, nem confraternização, nem almoço de Páscoa, filho. Almoço de Páscoa não precisa. Só faça uma oração a Jesus. Nós vamos ter o nosso encontro direitinho na sexta-feira, justamente para que a gente possa fazer uma oração para todas essas pessoas que estão passando por esse momento. Tá bom? Então, esse é o meu pedido para vocês. Se cuidem, fiquem quietos. Agora não é hora de festa, não é hora de praia, não é hora de passítio, não é nada. Não levem essa semana que vai entrar como feriado de diversão. É a última chance que nós temos de ficar em casa antes de dar realmente um colapso total. E isso eu falo não só pelo lado da saúde, mas também pelo lado do comerciante, por aquele que trabalha, pelo seu filho que não pode ir para a escola. Pense naquele que tem uma barraquinha que não pode vender a sua comida. Pense naquele restaurante que está jogando a comida fora porque não pode abrir. Pense naquele que tem uma lojinha de roupa e que não pode vender nada. Não é só pela gente, mas pelos outros também nesse momento. Vamos colaborar o máximo que der. Vamos fazer uma corrente grande de oração, mas também uma corrente de comunhão e também de solidariedade, para que a gente possa sair desse terror que está. Não é? É muito importante isso, para que a gente possa vencer essa batalha, filho. Notícias boas? Tenho várias, desde que você que está escutando faça a sua parte. Desde que você que tem o seu comércio faça a sua parte. Não estou pedindo para ninguém ficar em casa, porque ninguém vive de brisa, as contas chegam. Mas tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria, tem que saber como fazer e tem que ter o amor pelo próximo. Não é porque tomou a vacina, você vai ficar batendo perna por aí para tudo quanto é lado sem motivo. Isso também dá aglomeração, não é? Vamos com calma, pelo menos agora. E vamos pôr limites. Se vocês verem a lista que eu tenho aqui, é muito grande. Aqui, olha, tem a Dona Rosa que o Senhor recolheu. E eu fui buscar a Dona Rosa, com a graça de Deus, ela está bem, está dormindo quieta ainda, porque foi muito sofrimento no hospital, ainda está em recuperação. Tem o marido dela, o seu José, que está em recuperação. Tem o Tramutula, que está em recuperação. Tem a Vera Benavides, que está em recuperação. Tem um bebezinho, Yuri, piquititico, que também não está numa situação boa. Tem o irmão Sebastião, que também já foi para o outro lado. Como não é da mesma crença, ele acha que ele está do lado do Senhor, mas está dormindo. Tem também aqui a irmã do Alex, que também pegou, a Alex Souza, que está sempre aqui com a gente também. Tem o João Cordeiro, que está internado. Tem a Maria Angélica de Guarulhos. Tem Fabiana Borges. Tem Henrique Cantor e família. Tem Fábio Creuza Borges. Tem Maria Renata de Andrade. Enfim, olha, se eu for ler essa lista, nós não vamos acabar nunca. E tem pessoas também, o filho deixou aqui um celular da filha. Coloca o seu nome para oração aqui, ó. Maria Ângela Gonçalves, Jurema Aguilar, Sheila Mendonça, Márcio Leandro Dino. Essas pessoas aqui todas, não tem quem aqui, se eu começar a falar, a Beatriz Costa, se eu começar a falar, é tanta gente que precisa de ajuda, que está passando por dificuldade e que precisa nesse momento ficar certeiro que as coisas vão dar certo. Cesarina Rodrigues, olha, tem muita gente que precisa de ajuda, não é? Então aqui todos esses nomes, mais um monte que com certeza vai entrando, que eu também não sei ver esse aqui negócio direito. Kátia Nascimento, Rosana Silva, e a Mamá, o Juscelino, a Constança, a Roseli, o Luiz, olha quanta gente, não é? Nós precisamos de força, filho. E quando eu falo de limite, é importante pôr limite. Quando a gente fala de limite, a gente associa a que limite? A regra a ser seguida, não é? Na educação infantil, por exemplo, tem que ter limite. Criança tem que dar limite, tem que falar não. Tem que falar não muitas vezes. Se falar não também depois que a gente cresce, falar não aos outros. Ou não a determinadas coisas. Ou não a determinadas condições. E o ser humano tem medo de pôr esse limite, de dar esse limite. Você acha que pode sempre falar sim. Tem pessoas que morreram aqui porque justamente não puseram o limite.
Ah, eu vou na sua casa. Um ano inteiro sem sair de casa. Não pôs limite, vai lá num bendito de um churrasco, volta com o vírus e traz o vírus para uma pessoa que estava quieto dentro de casa há um tempão. Por quê? Porque as pessoas não sabem falar não. Estabelecer limite, está diretamente relacionado à autorresponsabilidade, ao senso de valor social. Então, quando você pratica um não, você automaticamente está praticando um não de se colocar no melhor, de se respeitar. Dá para fazer? Não. Você pode ir para mim? Não. Você pode fazer um favor agora? Não posso. Posso ir na sua casa? Não. Ai, mas pai Joaquim, se eu fizer isso, eu vou ser chamado de pessoa que é ruim. Vão falar para mim que eu sou uma pessoa que é antipática. Como é que eu vou falar não para os meus netos? Como é que eu vou falar não para minha família? Quantos nãos você já queria ter falado e não falou? E dentro de você ficou engolindo coisa. Quantas vezes você quis falar um não por alguma coisa que não era feliz por você, e você falou sim e se lascou? Então, estabelecer limite implica você parar de fugir, parar de evitar, implica em aguentar, às vezes, a cara feia dos outros para você, as caras de desaprovação, as caras dos coitados que vão falar, puxa vida, não esperava isso de você, não espere mesmo. As caras feias vão fazer você tentar se sentir culpado, não é? Porque vai ser aquele o egoísta, o chato, mas é limite. Até o animalzinho põe limite. Não sei se vocês sabem, mas os lobos, quando eles vão para o meio do mato, eles fazem xixi na volta toda. Eles sabem delimitar. E se um lobo sentir o cheiro do xixi e passar para dentro daquele círculo que ele mijou ali, aquele lobo fez o xixi dele, ele morre. Por quê? Porque não pode ter esse tipo de situação. Não pode deixar o outro fazer o que quer com você. Se é não, é não. Ah, mas o que tem? Vou na sua casa. Não. Ah, você não pode ficar com o meu neto hoje? Não. Mãe, mas você não pode? Eu vou... Não. Ai, pai Joaquim, como é que eu vou falar não para minha filha? Esse não pode ser libertador para você e pode ser libertador para ela. Porque quando a gente tem o hábito de só ceder, a gente acha que está fazendo bem para o outro também. E muitas vezes não está. Você já imaginou se Deus, tudo que você pede para Deus, ele falasse sim para você? Que caos seria esse mundo? Existe até um filme que fala sobre isso, Todo-Poderoso, não sei se vocês já assistiram, onde Deus colocou o poder na mão de um ator lá. E ele ele só recebia pedido, e teve um dia que era tanto pedido que ele apertou o botão do sim. Virou um caos. Por quê? Porque o sim, às vezes o seu sim não é bom. Não vai fazer bem para você. E Deus sabe disso. Por isso que às vezes a gente pede as coisas e não tem resposta. Ou melhor, não tem a resposta que gostaria de receber. Porque Deus conhece o que é melhor para nós. Ele sabe que se falar sim para você para isso, vai dar errado. Isso daí não vai ser bom. Então, às vezes, na nossa oração, a gente fala, pede. Mesmo agora na pandemia, Senhor, manda embora esse vírus, leva embora essa doença terrível. E parece que só vem um não, né? Mas tem o sim também. Deus está dando para a gente o sim. Só que aquele que está contrariando o não que Deus deixou, está se lascando. Porque quando você não aprende a falar não para algumas coisas, ou quando você contraria as leis de Deus, dá errado. Sua mãe fala para você, não casa com fulano porque não vai dar certo, não casa com ele, pensa bem, olha, ele já foi casado, batia na mulher, cuidado, ele não é uma pessoa de boa índole, não trabalha, não faça isso. E você não escuta o não. Você vai lá e casa. Aí apanha do marido, engravida, vai para casa da sua mãe com o olho roxo, com o filho embaixo do braço, o outro você vai puxando pela mão, e você vai ter que escutar de sua mãe a palavra mágica. Eu não te avisei? Só que esse não que você não escutou vai fazer mal para você e vai fazer mal para ela, porque ela também não vai falar não para você.
Você vai bater na porta da casa dela: mãe, posso ficar aqui com os meus 10 filhos? Você vai ter coragem de falar não? Ai, pai Joaquim, não dá, né? Pois então, aí você vai pegar a sua casa, que era estruturada, toda arrumadinha, e vai pôr lá dentro aquela cabeça dura com os 10 filhos. Que não aprendeu a lição, porque você sabe, né, que quando a gente cede, a pessoa não aprende, ela vai arranjar outro marido e vai engravidar de novo de outro marido. E daqui a pouco a sua casa é uma creche que você vai ter que colocar o nome nos filhos só por número. Número 1, número 2, número 3, porque você não vai saber nem o nome deles. Por quê? Por quê, pai Joaquim? Porque a pessoa não aprendeu. Se tivesse falado, não vou pôr você dentro da minha casa agora. Você não sabia que ele era assim? Se vira, filha. Alugue uma casa, põe todo mundo numa creche e vá trabalhar. Ai, pai Joaquim, não é ruindade? Não. É crescimento. Porque senão vai fazer de novo, e de novo, e de novo. Porque o nosso cérebro não é condicionado a escutar o não. Um exemplo claro que a gente não entende a palavra não, que não aceita o não. Se eu falar para você agora, não pense num Fusca azul. Quem conseguiu ficar sem pensar? Duvido que você não tenha pensado no Fusca azul. Mas por que isso, pai Joaquim? Porque a gente não aceita o não. A gente quer só o sim. A gente não quer o limite. E tudo para a gente crescer na vida tem limites. Por exemplo, qual é que é o limite para a semana que vem? Não saia de casa, não passeie, não vá na sua casa de praia. Aí o que o seu cérebro faz? Ele vai lá e tenta fazer uma manipulação, ele tenta driblar você e vai te dar ideias. Ah, mas você só vai lá na praia para você limpar o apartamento. Tá sujo. Faz um ano que você não aparece lá. Aquilo lá deve estar um horror de mofo. Você não vai lá para atrapalhar ninguém. Você só vai para limpar o apartamento. Então não há problema algum, você. Isso é o seu cérebro. E você fica, é verdade, né? Eu também não posso largar o imóvel lá de qualquer jeito. Então eu não vou lá para me divertir. Eu só vou para limpar o apartamento. Você e mais 1 milhão de carros vão fazer isso. O que vocês vão fazer? Entupir a praia. Mesmo que você não possa ir até a praia, ficar lá com o seu maiô florido, com o seu chapéu de palha lá, tomando o seu sol, você foi para lá. E qual que era a regra, o limite? Não ir. Não é para ir. Mas a gente vai tentar driblar. Vai lotar os apartamentos. E apartamento lotado, lota o elevador, que lota a padaria, que lota o lugar onde vende a verdura. E que faz o quê? Aglomeração. Então não há desculpa e a gente arruma. Quando a gente quer arrumar desculpa para tirar o não, a gente arruma. Qualquer coisa, filho. Não, mas tenho mais. Não, mas é porque eu só vou mesmo porque eu preciso. Precisa ser agora? Tem que ser nesse momento? Não, mas é para aproveitar, né? Porque depois volta a normal. Ih, filho, esquece, voltar a normal vai demorar. Não precisa se preocupar. Não, mas olha, pai Joaquim, eu só vou mesmo. Não tem mesmo. Põe limite. É não, fique na sua casa. Ai, pai Joaquim, não aguento mais. E quem que aguenta? Quem que tá feliz de ficar dentro de casa já esse tempo todo, olhando pro nada? Ainda mais quando é uma casa pequena que mora um monte de gente junto. Ninguém aguenta. Ninguém tem mais situação. Os bolsos estão vazios. As contas vão chegando. Agora, se não tiver o limite agora, aí o caos vai vir. Então não adianta você ficar driblando na sua cabeça, porque é assim que a gente faz, até para dieta. Não pode comer pão. Ah, mas pai Joaquim, um pãozinho só, tira o miolo. Quem falou para você que é o miolo que faz você engordar? É o pão, é a mortadela, é a Coca-Cola, é a pizza que você comeu a semana inteira. Ah, mas um por dia. Mas não era, não. Não era para você comer verdura, salada, alface, cenoura. Ah, mas pai Joaquim, eu sou um ser humano, né? Então, por isso mesmo, você tem inteligência, é um ser humano, você sabe que não pode. Só que nós não colocamos limites, nem na gente, nem nos outros. E quando a gente não põe limite na gente, o outro também não respeita. O outro acha que a gente está disponível sempre. O outro acha que qualquer hora você pode atender.
O outro acha que qualquer hora você pode falar. O outro acha que qualquer hora você está à disposição. A Fia estava cheia de coisa lá nesse telefone dela aqui para resolver. Aí vem uma com o exame do Covid. Olha, tirei a foto do exame. Eu queria que você me dissesse o que deu. Tá escrito lá, positivo. Não precisa ter sabedoria, tá? Deu positivo. Tá aqui, reagente. Ah, mas eu queria que você me explicasse. A Fia falou, agora não dá para explicar o que é o reagente, como foi o reagente, de onde veio o reagente, de onde... Não dá. Não. Mas você não é médica? Você tinha que estar à minha disposição. Você tinha que ver isso para mim agora. Você não tem nada, não tem quê. Deu reagente, pronto, tome isso, acabou. Ah, eu esperava mais de você. Lógico que você esperava mais de você. Vampiro só quer sugar. Porque aquele que não aceita o não é vampirão. Quantos vampirão você não tem na sua casa? Que não aceita o não. Que não aceita que você não pode. Que aceita que você não dá para fazer. Até dinheiro emprestado é bíblico. Não empreste o seu nome. Não seja fiador de nada. O que família mais gosta de fazer? Pedir coisa para você. Ah, empresta lá. Ele não vai falar para você, ele vai falar não para você. Se você falar não, até ontem você era a melhor cunhada. A partir de hoje você é o demônio, o capeta, o capiroto. Virou de uma hora para outra. Por quê? Porque você falou não. Você pôs limite. Quantas vezes você no banho toca o telefone, você fala, daqui a pouco eu ligo, tô no banheiro, mas é só um minutinho, mas eu tô tomando banho. Não, mas é rápido. É rápido. Como rápido? Eu respeito por você mesmo. Até uma hora que você explode, você fala, escuta aqui, ô estrupiço, eu já te falei que não dá, não vou, não quero, tô tomando banho, desligo, acabou. Aí você é ruim. Então, quando você começa a dar limites, se prepare que você vai ser ruim. Mas é um bom tão grande dentro de você, que até respira. Até para doença fica mais fácil de você lidar com ela. Porque nós aceitamos a doença. Quando o médico fala não tem jeito, você tira o não e acha que tem jeito. Não, você cai no pobre coitado. A única situação que o não é válido é quando é para o seu pior. É impressionante como o ser humano é vitimista. Se o médico falar que não dá, você acredita que não dá. Não era para tirar o não também? E falar, dá? Ah, mas eu sou vitimista. Ah, e por que Deus deu isso para mim? Porque você é vitimista. Porque para você é sempre não. Então você aceita o não. E para os outros é sim. Então você sempre tem uma palavra boa para falar para o outro. Você sempre tem horário para o outro. Você sempre cede para o outro. Agora para você é sempre não. Então hoje tem que pôr limites. Tem que pôr limites. Viu? Aqui eu tenho a Bruna Brito, que está assistindo, a Cida Caseiro, a Michele Gonçalves, Solange Camori. Todo esse povo tem que aprender por limites. Sandra de Jesus, Ivete Nascimento, Tânia Matias. Minha filha, Tânia Matias, você precisa pôr limite no você também. Não carregue, por pior que esteja a situação. Eu vou falar para você. Eu estive na sua casa essa semana. Não carregue nas suas costas aquilo que você não consegue fazer. Cada um tem um tempo, cada um tem um período, cada um tem uma história, cada um tem um karma. Cuide um pouco mais de você para você não adoecer também. Você é uma pessoa boa, mas você cede demais. Então ponha limites. Você está no seu extremo. Você está cansada ao limite. Então, de vez em quando, fale um não. Isso aí não vai deixar você pior e nem vai deixar você se achando ruim. É não. Simplesmente não. Agora não dá. Agora eu estou cansada. Ai, mas pai Joaquim, como é que eu vou ter coragem? Exercita. Fala um não baixinho primeiro, vai aumentando o tom. Fica sozinha no quarto falando não, 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 não. Várias vezes até você tomar posse de você. Precisa, viu, filha? Tá precisando. Porque senão você não vai conseguir sair disso. Eu tô pensando em fazer um dia até com a Marisa Ber aqui, que a Marisa Ber é boa com isso, viu, filho? Marisa Ber para aprender a falar uns não, dar um chacoalhão. Tô pensando em fazer um dia com a Marisa Ber. Deixa passar a quaresma, que em quaresma cigano não trabalha. Não adianta que ela não vai fazer nada.
Depois eu vou ver se eu marco um dia para vir aqui dar umas broncas no seis. Eu adoraria escutar as broncas da Maria Isabel. Agora, dizer não quer dizer que você seja ruim, viu, filho? Dizer não significa que você se respeita. Dizer não significa que muitas vezes você precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Tomar posse de si. Porque se você não toma posse de si, você vai cair na depressão, você vai cair na melancolia, você vai cair na síndrome do pânico, você vai cair na síndrome do abandono. Por quê? Porque você está sempre se colocando para trás, está sempre se colocando para depois. Os outros em primeiro lugar. Quantas filhas não deixam netos com as mães e as mães gostariam de estar numa natação, numa ginástica? Não pode, porque tem que levar neto para a escola, voltar com o neto da escola, dar o almoço para o neto, esperar a filha voltar do serviço. Mas escuta, o filho não é dela. Ficar de vez em quando com o neto é até gostoso, mas tomar conta direto não é sua obrigação. Ah, mas ela não tem quem cuide. Antes de fazer o filho, pensasse que ia ter responsabilidades. É igual quando você pega um cachorrinho. Quando você pega um cachorrinho, você sabe que ele vai te dar trabalho, vai te dar gasto, preocupação. Mesmo que ele dê amor para você, mas ele vai te dar tudo isso. Então, se você não tem condição, não pegue. Porque senão você vai acabar largando na rua o pobre coitado do bichinho. Ou então vai acabar devolvendo para onde você pegou. Só que filho não dá para devolver, né? Mas dá para devolver para a mãe. Ai, mas ela tem que trabalhar. Pensasse nisso. Que ela teria que trabalhar muito para poder colocar numa creche boa, numa escola boa, porque você já cuidou dela. Ficar de vez em quando é uma coisa, cuidar é outra. Mas, pai Joaquim, como é difícil falar não. Aprende. Quantas vezes eu falo não? Quantas vezes eu já aprendi a falar não? E eu tive que falar não, porque não dá para ceder para tudo. Ai, pai Joaquim, é igual aquela época, né? Quando até mesmo Jó muitas vezes, ele sabia que os filhos faziam bandalheira, festas terríveis, e tampava a boca dos deuses, dando ovelhas como sacrifício para os deuses. Só que chega uma hora que até os deuses falam, não, eu não vou mais aceitar bandalheira em troca de uma ovelha, de uma cabra, não. Por mais que ele fosse amado por Deus, fosse o predileto de Deus, por que chegou ao ponto do próprio diabo chegar para Deus e falar, quero ver se ele vai até o fim? Porque ele deu brecha. Ele trocava coisas, não é? E era tudo sim para Jó, tudo sim para Jó. Quando veio o não, aí foi o teste. Porque Jó era bom, Jó era caridoso, entre aspas, né? Jó cuidava bem dos empregados, mais ou menos. Jó tampava a boca dos deuses, das besteiras que os filhos faziam. Jó tinha várias mulheres, mas era um filho, assim, para Deus. Era muito querido, fazia muita caridade e tinha muita fé. Aí veio o diabo e falou, então começa a falar não para ele, vamos ver se ele vai ser bom mesmo. Chegou uma hora que Jó não aguentou, porque tanto não. Foi aí que veio a lição do não. Não vai ter mais esposa, não vai ter mais ovelha, não vai mais ter festa para os filhos vão morrer, não vai ter mais nada. Não. É ali que veio o limite. É ali que Jó entendeu que o não é importante. Porque Deus não vai ficar te dando tudo que você quer toda hora, filho. E você também não pode ceder para tudo que os outros querem. Se você tá com essa porcaria desse celular aqui, que eu acho isso aqui uma porcaria, né? Porque é bom, lógico que é bom, tem as suas vantagens, né? Mas se você tá com ele na mão e você não quer esse horário, desliga. Ai, mas pai Joaquim, e se precisarem de mim? Não, agora não. Agora é hora de você dormir, é hora de você ir ver sua novela, agora é a hora de você e tomar banho. Desliga, é hora de você jantar. Põe limites. Ah, mas pai Joaquim, vão me chamar de antipático. Antes de antipático do que você ser essa tonta que você é. E depois reclamar que você é aquela que sofre, que você é aquela que faz tudo para os outros, que todo mundo abusa de você, né? É não. Tem que saber falar não. E não sofrer por isso, né? Eu, quando falo não, eu falo não mesmo, porque é um não que não é um não qualquer.
Não é, eu estou falando para você falar qualquer não. É o não que vem da alma, não. Pai Joaquim, dá para fazer oração para mim? Não, não dá não. Como não? Não, não dá. Agora não é hora de fazer oração. Agora eu estou fazendo outra coisa. Mas Pai Joaquim, não. Cada coisa no seu tempo. Ou você acha que eu vou passar o dia fazendo oração? Não dá para passar o dia fazendo oração. Eu tenho que ir no hospital, ver os doentes, eu tenho que ir nas estradas, ver os acidentados, eu tenho que ver os que estão desencarnados. Não dá para fazer oração. Ah, mas Pai Joaquim, estou precisando. Faz você. Senta aí, joelha, faz você. Mas Pai Joaquim, você não está mais perto de Deus? Estou na mesma posição que você, de pedir. Peça você. Ah, mas peça você. Hora de fazer oração, hora de fazer oração. Tem dia e horário. Por isso que culto na igreja tem horário. No centro de Umbanda tem o horário da sessão. Tem o nosso encontro aqui para a gente poder fazer a nossa oração. Ora, põe o seu nome para oração aqui, ó. Aí aqui esses nomes todos a gente faz oração. Agora eu vou ficar o dia inteiro olhando para isso aqui fazendo oração para você? Só tava fartando. Ou a filha então vai largar de trabalhar para ficar fazendo oração. Virou o que agora? Freira de convento? De mosteiro, sei lá o que é isso aí? Não. Tem horário. O horário é agora. É hora, é hora. Põe limite. Então, então sim, quarta-feira, 7h30, hora de oração. Hora de oração. Aí você põe seu nome para oração, a gente pede para a equipe toda espiritual estar junta, faz uma corrente de oração. Pai Joaquim, eu posso fazer o evangelho no lar? Pode. Dia e hora marcado. Não é qualquer hora. Pai Joaquim, eu posso benzer na minha casa? Não. Mas por quê? Porque a pessoa vai a hora que ela pode. A hora que ela quer. E se você não está disponível? Porque casa de benzedeira é assim, é toda hora, né? Não tem horário. Não, é aquele horário, aquele momento. Ah, mas Pai Joaquim, amanhã eu vou sair. Não pode pôr meu nome hoje? Não, hoje não, não. Você sai depois que você fizer a oração. O que eu estou dando para você? Disciplina. Estou sendo mal com você? De jeito nenhum. Estou ensinando a pôr limites. Limites. E já falei para a filha, ponha limites também. Outro dia era 00:30. Tocando esse negócio aqui. Queria pedir oração para Manuel dos Anjos, não sei das quantas. Ah, meus filhos. Você já está acordado, você já está com insônia? Faz você a oração. Por que vai acordar os outros? Ai, mas pai, é a filha agora, não sou eu. Eu estou aqui agora. Eu não estou aqui a semana inteira com a filha. As pessoas misturam. Acha que a filha está o dia inteiro orando comigo. Eu estou aqui agora. Então tem limites. Mesma coisa, se a filha fala, Pai Joaquim, vou chamar você amanhã. Eu não venho. Mas por que você não vem? Porque não é meu dia de vir. Pai Joaquim, ué, eu tenho meus horários, filho, minha agenda. Você pensa que é o quê? Cada hora é uma coisa. Você é uma pessoa de compromisso. Você é de compromisso. Então você tem que seguir as suas coisas. Não é assim, de qualquer jeito. Fazer como os outros querem. E você, o seu eu? Para quem você deixou? Faz o que querem de você e tudo certo. Depois vem reclamar que é uma porcaria a vida. Que não tá bom. Tem que ter uma agenda de compromisso. Você tem sua agenda de compromisso? Você faz suas coisas direitinho ou é de qualquer jeito? Qualquer hora que chega, vamos entrando, vamos chegando, põe mais água no feijão. Que conversa é essa? Tem tudo certo. Tudo bonitinho. Tem que ser regrado com as coisas. O seu dinheiro tem que ser regrado. Pô, eu vou passar no cartão, mês que vem eu vejo. Não. O que chama no cartão? Limite. Quando você passa ele lá, olha o exemplo, ó. Você passa o cartão. Aí você digita com aquela pose, o seu número. Aí tá lá, não autorizado. Vamos tentar na outra máquina. Põe o cartão. Não autorizado. O que significa? Que você não tem limite. O que você fez? Extrapolou. O que aconteceu com você? Se estrupiou. Quem é o responsável? Você. Então, se o seu limite é de R$1.000, gaste 500. Porque você não sabe se vai acontecer alguma coisa nesse caminho que vai precisar daqueles outros 500. Mas não, depois do mês que vem eu vejo. Aí vai pra praia, desce a porção de porquinho, passa no cartão. Vai, agora desce 3 ceva, passa no cartão. Agora uma caipirinha, passa no cartão. Deixa as crianças comer o que quer, passa no cartão.
Aí chega em casa, vem a fatura do cartão, tá devendo até as carcinhas, não tem de onde tirar, né? Ai, minha mãe me empresta. Aí chega lá, a mãe escurtou o que eu falei hoje, vai olhar para a fatura, olhar para sua cara e falar não. Ai, como ia ficar feliz. Não, não, não vou emprestar não. Você gastou com um monte de bandalheira. Tá aqui, porção de porquinho, cerveja, sorvete, farofa, frango. Não, para isso eu não tenho como emprestar. Mas mãe, sinto muito, próximo mês você pega e pensa. É o limite. Até o banco te dá o limite. E você não se dá limite. Fogo, né, filho? Mas a vida vai te mostrando, às vezes, de caminho difícil a se ter e se dar limites. Não é fácil, mas a gente aprende. Às vezes passa uns carão quando a gente não se põe limite e não dá o limite, não é? Limite de velocidade, 50. Você passa 100. Aí vem a multa. Como? 7 pontos na carteira, R$ 700? Isso é um roubo. Não. Estava escrito lá, limite 50. Você passou porque você quis. Você reparou que a vida é cheia de limites? Limite de altura do viaduto. 3 metros, passa um caminhão de 5, derruba tudo, cai viaduto, cai tudo. Ah, o limite está lá. Está marcando 3 metros. Quanto tem seu caminhão? 5. Você sabia que por aqui você não podia passar. Mas você queria dar um jeitinho, né? Quem sabe esticasse alguma coisa e você pudesse passar. Limite. Tudo é limite, filho. Tudo na vida tem que ter limite. Tem que dar limite. Respeitar limites. Para a gente poder fazer o que a gente gosta. Viver como a gente quer. Esse vírus veio para dar limites. Essas festas clandestinas aí, esse monte de tonto, retardado, desocupado, tudo sem camisa lá, aquelas frangas velhas que nunca trabalhou na vida, tudo lá dançando. Aí quando aparece a polícia, fecha a cara, tampa a cara. Se fosse meu filho, olha, ia na cinta. Aí não pode bater. Ah, não pode? Experimenta. Eu falo para os filhos, experimenta se uma boa cintada naquele lombo não faz aprender. Farta de limite. Aí aquele monte lá de 250 pega essa porcaria, não tem vaga. Aí o pobre coitado lá que precisa de uma cirurgia, não tem vaga. O que é aquilo? Farta de limite. Tudo é farta de limite. Se a gente não se colocar no limite das coisas, não fizer as coisas como tem que ser, não vai para frente. Tudo precisa de limite, senão a gente passa vergonha. Essa é a lição de hoje para vocês. Eu espero que a água de vocês hoje esteja repleta de saúde. Pedimos aos anjos que coloquem na água de vocês a cor verde da saúde. Pedimos que seja uma semana de iluminação, de limites, que a gente tenha a capacidade de pensar no outro, de pensar em si mesmo, de respeitar as leis, de respeitar aquilo que a gente não enxerga, de perceber que Deus está mostrando para a gente a farta de respeito que nós temos. Que o Senhor coloque nas nossas mentes a coragem, que o Senhor nos ajude a termos paciência, resignação. Oramos por todos os hospitais que nesse momento estão abarrotados de gente. Senhor, coloca a tua mão, põe o seu sopro divino, Senhor, todos os trabalhadores que estão nesse momento em ambulâncias esperando uma vaga, esperando uma oportunidade de atendimento. Coloca nas mãos, Senhor, dos governantes, não a disputa política, e sim, Senhor, o compromisso que eles têm com o povo. Precisamos, Senhor, de ordem. Precisamos, Senhor, de ajuda. Nosso planeta está doente. Nosso país está doente. Ajude, Senhor, aqueles que estão passando fome. Tem muita gente passando fome, comendo lixo, Senhor. Precisamos da sua força, principalmente nesta semana que antecede a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A troca que foi feita pelas nossas almas, Pai. Que sejamos dignos desse derramamento, último derramamento de sangue e sacrifício.
Leve embora esse vírus, Senhor, mas de acordo com a nossa, Senhor, com a nossa obediência, com a nossa responsabilidade. O Senhor está mostrando para a gente que a gente é irresponsável, desobediente. Ajuda, Senhor, para que isso vá embora. Nós vamos ficar na sua lei. Ajuda, Senhor, aquelas almas que foram recolhidas, todos aqueles que foram levados embora por causa dessa doença e por outras. Coloca, Senhor, o teu manto sobre este país. Abençoa, Senhor, o alimento que é arrecadado. Que nunca farte, Senhor, na casa de ninguém, nem o alimento do corpo, nem o alimento do espírito. Esteja conosco, Senhor, durante todo esse período agora, que vai ser um desafio, Senhor. Chegamos hoje a 300.000 mortes neste país. A quantidade de infectados é absurda e não tem vaga, Senhor. Ajuda, Pai, cada um de nós a sermos obedientes. E eu peço a vocês que na sexta-feira que vem, às 7h30, vocês coloquem na sua mesa, onde você vai escutar a nossa oração, um copo com água e pelo menos uns 3 pãezinhos para você ter e abençoar. Depois você vai cortar esse pãozinho e vai dar para as pessoas que você conhece que estão doentinhas. Põe num saquinho plástico, fecha para não ter contaminação e dá. Porque esse pãozinho vai ser feita oração. Se você tiver azeite em casa, põe também um pouquinho de azeite num copo para a gente poder abençoar esse azeite e fazer um azeite ungido para você passar nas pessoas que estão doentes, viu? Porque vai ser muito importante. Eu peço também aqui oração para Adriana Vitoriano, Renata Grégio Meneguzzi, Érica Carlos, Reginaldo Rufino, Aniele Abreu, Clara Abrantes, Aparecida Silva, Wagner Cavalari, Helenita Martins, Raquel Nicolaev, saudade de você, minha filha. Isaura Costa, Solange Camori, Michele Gonçalves, Bruna Brito, é muita gente que tem aqui, eu não sei mexer nisso direito. Emília Isami, Camia, Fabiana Andrade, é muita gente. Márcia Regina, Terezinha Bernal, que Jesus abençoe vocês e que semana que vem a gente esteja juntos para fazer uma grande corrente de oração e que seja uma corrente de libertação. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Deus. Uma excelente semana e até a próxima oportunidade.